Olá, queridas irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel. Durante este mês de novembro, nós estudaremos as duas epístolas de Paulo a Timóteo. São duas cartas belíssimas e nós temos muito a aprender com essas duas epístolas. Então, é um grande prazer e privilégio estar aqui com as irmãs. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratas ao Senhor pelo privilégio de estar aqui para estudar a Tua Palavra, para aprender. Mas nós queremos, Senhor, acima de tudo, ser praticantes de tudo que estamos aprendendo sobre a Tua Palavra. Usa as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abre o nosso coração, Senhor, e o nosso entendimento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, são 20 versículos, e depois nós vamos começar a destrinchar, saber um pouquinho mais sobre essa carta. Pega também um papel e uma caneta para fazer as anotações, depois você pode compartilhar. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregam às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, irmãs, aqui nós temos o primeiro capítulo, né, dessa epístola, e essa epístola é chamada de epístola pastoral, é a primeira epístola pastoral, porque além dessa,
nós temos a segunda carta de Paulo a Timóteo, tem também Tito, e elas são chamadas epístolas pastorais porque elas são dirigidas a ministros, né, a pastores, com o propósito de instruí-los de como a igreja deveria ser governada. E algo muito bonito, né, da gente observar nessa epístola, nessas epístolas pastorais, é a gente observar as igrejas, elas eram organizadas, elas funcionavam em casas, mas isso não quer dizer que ela não tinha organização, que ela não tinha ordem, né? Então, isso é bem presente nessas epístolas pastorais, a gente observar o cuidado de Paulo para que as igrejas fossem bem organizadas, que tivessem ordem, decência, que tivessem lideranças sérias, né, para o funcionamento das igrejas, na Igreja de Jesus Cristo. E aqui no primeiro versículo nós temos a seguinte declaração: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então a gente observa aqui que o apóstolo Paulo, ele usou uma certa formalidade, né? A gente pensa assim, ele estava escrevendo para Timóteo, que ele chama, né, de filho na fé. E então a gente imagina, quando a gente escreve para alguém que é muito próximo, a gente não usa essa formalidade, né? Então por que Paulo usou essa formalidade, né? Por quê? Porque essa carta foi dirigida a Timóteo, mas para que ele mostrasse, ensinasse a igreja, né? Então, para que Timóteo tivesse esse respaldo. Olha, eu estou passando para vocês as orientações do apóstolo Paulo, porque Paulo já conhecia, Paulo fundou essa igreja, ele já havia passado na cidade de Éfeso, né? Éfeso era uma cidade, até hoje é uma cidade muito importante, né? Ela foi uma das cidades onde o cristianismo mais cresceu na época do Império Romano. E era uma cidade com muitos gregos, com muitos judeus, e aí chega o cristianismo, né? Isso nós vemos aqui no segundo versículo, nós lemos o seguinte: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Essa saudação, a palavra graça, era uma saudação típica dos gregos. E a palavra paz, né, o shalom, era a saudação típica dos judeus. Para a saudação cristã, nós temos aqui uma junção, graça, paz, e aí entra a palavra misericórdia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vem a saudação, então Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo uma carta para Timóteo, seu filho na fé, né? Quem era esse Timóteo? Quem era esse rapaz? Pelas leituras a gente entende que Timóteo era um jovem, né? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, estudando os outros capítulos. Timóteo era um rapaz jovem, era um rapaz tímido. Então, Paulo escreve essa carta para ensinar, né, para ensinar Timóteo, orientar, mas também para dar um ânimo a Timóteo, né, não despreza a tua mocidade. Então, ele dá palavras de ânimo para Timóteo e vai ensiná-lo mais adiante como ele deve falar com as pessoas mais velhas, como ele deve falar com os jovens, como ele deve falar com as viúvas, né? Então, e Timóteo era um rapaz muito, muito especial. Vamos, olha, abre a sua Bíblia em Atos 16, dos versículos 1 a 3. Nós vamos ver aqui o encontro de Paulo com Timóteo, como foi que eles se conheceram. Timóteo era de uma cidade chamada Listra. Então, Atos 16, de 1 a 3. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo,
filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse circuncidado. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, né? Então aqui a gente já tem uma referência de quem era o jovem Timóteo. Timóteo era filho de um pai grego e era filho de uma judia convertida ao cristianismo. Também Timóteo já era cristão da terceira geração. Fala aqui da mãe e da avó, né? A mãe Eunice, a avó Lloyd. Então a gente imagina aí um garoto, né? Um rapaz que teve uma boa formação cristã e fala aqui, né? Que ele não era circuncidado. Então ele tinha o pai grego, a mãe judia, mas uma judia convertida ao cristianismo. Então Timóteo não era circuncidado. Quando Paulo convida Timóteo para participar com ele da viagem missionária, Paulo realiza a circuncisão em Timóteo. E Paulo deixa claro aqui, para Paulo isso não era não era algo imprescindível para Paulo, mas Paulo fala aqui que fez isso por causa dos judeus. Então eles iam partir para as viagens missionárias, iam encontrar, né, nesse campo missionário muitos judeus que eram, e para os judeus importante que Timóteo fosse circuncidado. Então fala assim, mas ele é judeu, mas ele não é circuncidado. Então Paulo coloca aqui, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego, né? Então esse foi o encontro de Paulo com Timóteo, né? E é muito bonito a gente verificar no versículo 2 aqui de Atos 16, do qual dava um bom testemunho. Olha que coisa maravilhosa, né? Um jovem que dava ali um bom testemunho e já se destacava, né? Essa carta foi escrita quando Paulo estava em liberdade, então foi depois da primeira prisão e antes da segunda. Então, nesse intervalo, Paulo escreve essa carta a Timóteo. Paulo visitou a Espanha, a gente observa isso lá em Romanos 15, 24. Em seguida foi a Mileto e veio a Colossos, a gente vê isso em Filemão 22. Dali ele foi a Éfeso, então essa é a trajetória da viagem. Dali ele foi a Éfeso, onde ele deixou Timóteo encarregado da igreja que estava em perigo. A igreja estava em perigo, a gente vai ver agora aqui no versículo 3, né? Então Paulo continuou a viagem e falou, Timóteo, você vai ficar em Éfeso para organizar a igreja, porque estão acontecendo coisas lá que não são muito boas, né? E a gente lembra também que a igreja de Éfeso é uma das igrejas citadas no Apocalipse, né? Uma das 7 igrejas citadas no Apocalipse. Então, para cada igreja tem uma menção, aconteceu algo. E a igreja de Éfeso, ela é citada em alguns pontos positivos, né? Que ela conseguiu ter discernimento para tirar as doutrinas ruins, né? Então quer dizer assim que esse ensinamento de Paulo e de Timóteo surtiu um efeito. Porém, lá em Apocalipse, o que nós vemos, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, isso vai estar lá no livro de Apocalipse, João escrevendo sobre essa mesma igreja, né? Essa mesma igreja que a gente está vendo aqui em 1 Timóteo, né? Então, Paulo seguiu a viagem, Paulo foi para Macedônia, e da Macedônia ele escreveu essa carta para Timóteo para instruir sobre os deveres, mas também para animá-lo, porque, como eu falei, né? Timóteo era um jovem tímido, era retraído.
Então, foi escrita na Macedônia, provavelmente nesse intervalo entre depois da primeira prisão e antes da segunda. Aí o versículo 3 do 1 Timóteo. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Então, essa é a intenção da carta, né? Timóteo, olha, vai lá para Éfeso, ensina a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina que Cristo deixou, é a palavra de Deus, é a doutrina do primeiro amor, a doutrina ensinada por Jesus Cristo, tão importante. E aqui, versículo 5, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregam às vãs contendas, né? E infelizmente, isso que a gente vê aqui descrito, referindo-se à igreja de Éfeso, às vezes acontece nos dias atuais, né? Às vezes as pessoas se pegam em questões pequenas para transformar num grande problema, né? E isso não deve se sobrepor à doutrina, ao amor cristão. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. A gente sabe que, dependendo da versão, a palavra caridade, em algumas versões, ela vem como amor, né? Aqui eu estou na versão, edição revista e corrigida, né, de João Ferreira de Almeida. Eu tenho outra versão aqui. Na versão King James, ela vem com amor. Olha, aqui na outra versão, o alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, né? Então, a igreja de Éfeso estava se perdendo por conta de discussões, né? E quem é que estava provocando isso? Era gente de fora? Não, era gente da própria igreja, né? Eram aqueles que eram conhecedores da lei, doutores da lei, então estavam mais preocupados com aqueles mitos judaicos, né? Aquela arrogância com a lei, orgulhosos, causando polêmicas. Eles estavam mais preocupados com isso do que com a doutrina básica do amor, né? E a gente vai ver mais adiante no livro, né, na carta a Timóteo, sobre o cuidado com a família, cuidado com as viúvas. Então, seguindo aqui, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, né? Às vezes, aqui criava uma confusão por algo que ele nem sabia direito o que estava falando. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, né? Então, a lei é boa se ela for bem usada. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, né? E obstinados, os ímpios, os fornicários, né? Por que a lei existe, né? A lei existe para que haja ordem. E tem um versículo que eu gosto bastante. Então, a lei existe para colocar a ordem, né? Então, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Para que a lei? Para que haja ordem, para que haja organização. Tem um versículo que ele traz um exemplo que eu acho bem bacana, irmãs, que hoje em dia, né, a lei ela é dividida entre, o poder ele é dividido entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas eu vou passar para as irmãs aqui, mas é um versículo que ele demonstra claramente isso, né,
que Deus ele representa esses três poderes, né? Que hoje a organização está desta forma, mas isso já vem dos tempos de Moisés, né? Então, voltando aqui, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que tem me confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aqui Paulo começa a falar dele mesmo. Falou dos problemas da igreja, né? E agora Paulo olha para ele. Ele olha para ele e fala assim, né, olha o meu exemplo, né? Eu fui uma pessoa, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor. E olha só o que Deus fez comigo, né? Então as pessoas tão preocupadas com, às vezes brigando por essas coisas na igreja de Éfeso, e Paulo falando sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus, né? Ele diz assim, né, o chefe dos pecadores tornou-se um apóstolo, o blasfemo tornou-se um pregador, o destruidor de igrejas passou a ser um construtor, né? A ele, o maior dos pecadores, foi mostrada a misericórdia. Então, Paulo está falando dele mesmo, né? E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que texto lindo, irmãs. Paulo reconhecendo, somos pecadores, nós cristãos precisamos pensar nisso todos os dias da nossa vida. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. E Paulo fala aqui que dos pecadores ele foi o pior, e Deus teve misericórdia e o transformou. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então aqui, como se Paulo estivesse finalizando a carta, né? Então ele faz esse reconhecimento da sua insignificância, mas da grandiosidade de Deus. E aí, agora ele vem. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então aqui Paulo volta a falar, Timóteo, meu filho, olha o carinho, né? O carinho que Paulo demonstrava por Timóteo, que ele chama de filho na fé. Paulo teve outros colaboradores também, mas Timóteo foi assim o braço direito, né, irmãos? A gente vê assim a importância para a igreja, para o funcionamento da igreja, para que os nossos pastores, os nossos líderes tenham também pessoas que sejam braços direitos, que apoiem, que ajudem, que orem pela sua liderança, né? A gente vai ver isso também nos capítulos adiante, né? É porque uma igreja, ela se faz, né? Uma comunidade se faz com diversas pessoas, né? Então, aqui nesse finalzinho, Paulo traz, né, esse relacionamento de pai e filho de Timóteo, reconhecendo a ajuda que Timóteo deu a ele. E aqui tem um ponto bem interessante, fala assim, meu filho Timóteo, que segundo as profecias das profecias que houve acerca de ti. Então, Paulo já sabia, já tinha essa profecia de que ele teria um grande ajudador. Vou ler aqui um comentário.
Era comum na igreja primitiva Deus revelar sua vontade específica de várias maneiras. Uma delas era por intermédio dos profetas. Em Atos 13, de 1 a 3, por exemplo, temos a participação de alguns profetas de Deus no envio de Paulo e Barnabé em missão aos gentios. Em relação a Timóteo, profecias acerca da sua notável liderança cristã foram entregues muito antes da sua ordenação formal ao ministério durante a segunda viagem missionária de Paulo. A gente pode ver isso lá em Atos 16:3. Segundo historiadores, depois que Paulo foi solto da prisão em Roma e voltou a Éfeso, deixando ali Timóteo como missionário e líder espiritual, obra que realizou de maneira esplêndida enquanto o apóstolo seguiu para a Macedônia. Então, havia essa profecia e aqui Paulo cita isso, né? Versículo 19, continuando, né, as orientações, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé, né? Então Paulo usa aqui uma figura de linguagem, falando naufrágio da fé. A gente sabe que na trajetória de Paulo, né, Paulo passou por naufrágio, e aqui ele usa essa expressão naufrágio para dizer pessoas que perderam a fé, né? Quais os nomes desses dois? Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre eram pessoas de fora? Não, eram pessoas da igreja de Éfeso, né? Esse Himeneu, ele criou sua própria teologia, né? Então saiu daquela doutrina cristã, começou a criar a própria teologia e causar perigo ali na igreja. E o Alexandre, dizem que ele era um homem rico, né, um homem que tinha posses, que não aceitava a repreensão. Então eram duas pessoas, né, importantes ali na igreja, né, alguém que conhecia teologia, mas que começou a mudar, a criar outra teologia, e esse Alexandre, que era um homem também assim de importância na igreja, que começou a causar dificuldades na igreja, porque não aceitava ser repreendido, né? Então, nos próximos capítulos, a gente também vai ver aqui como Paulo orienta Timóteo a lidar com essas situações, né? Então, esse foi o primeiro capítulo, né, dessa epístola linda, que ela traz ensinamentos para nós, como comunidade, como igreja batista, Brás Cubas, né? Como nós podemos nos fortalecer no Senhor, para que a nossa igreja continue nessa doutrina. Bom, irmãs, então até o próximo domingo. Leiam novamente, né, esse capítulo 1, façam as anotações, para que a gente possa gravar bem na nossa memória. Inclusive, vou deixar uma dica aqui para as irmãs. Eu tenho orado muito ao Senhor, pedindo para que Deus me dê boa memória, né? Tão ruim quando a gente esquece alguma coisa, né? Então, vamos orar para que Deus nos capacite com boa memória, para a gente poder passar à frente para as pessoas próximas a nós, as bênçãos contidas aqui na sua palavra, tá bom? Um abraço, irmãs, que Deus as abençoe e até o próximo domingo, tá bom? Obrigada.